Vamos lá, vamos testar então essa bagaça aqui e ver se como que ela vai se comportar. Vamos lá. Então, só para confirmar, deixa eu ver aqui qual que é o positivo, qual que é o negativo. Beleza. Nunca lembro. Confirmar aqui que a gente não tem curto. Não tem, ó, capacitor carregando, não tem curto. No 12 volts, então a gente não causou nenhum problema nessa placa, tá? É sempre bom confirmar quando a gente mexe em capacitor, essas coisas. Confirma se não ficou nada soldado, porque às vezes você solda aqui atrás e às vezes um padzinho desse acaba soldando com algum padzinho negativo aí, e aí você causa um curto, né? E aí, sempre antes de ligar, vamos conferir. Então, vamos montar ela aqui. E ver o que vai rolar. Nem colocar memória nela, porque teoricamente não precisa, né? De memória para testar. Se ela vai, opa, dar algum sinal de vida. Vamos ver. Cadê aquela chavinha que eu estava usando? Tava com uma chavinha amarelinha aqui. Oxi. Ué. Onde foi que eu coloquei? Cadê você? Perdi. Tá. Uma pinça. Então, placa energizada. 1, 2, 3 e nada. Ela sai do reset, mas não tem nenhuma atividade, tá? Nenhuma atividade. Nenhuma atividade. Deixa eu ligar o speaker aqui. Mas ela não tá bipando, não tem atividade aqui no card, então não era esse o problema. E eu já sabia que esse não era o problema. Porque a gente testou os capacitores, eles não retornaram nada de demais. Ó, ela sai do reset, mas não faz nada, tá? Bom, pessoal, eu tava falando sozinho aqui. Bom, então ela não funciona, não boota. O circuito de reset dela tá funcionando, porque a luzinha do reset apaga, mas o processador não está esquentando. Então, assim, e a gente sabe que tem tensão ali. Pode até confirmar a saída das VRMs que vai para o processador para ver se realmente tem tensão. Vamos fazer isso. Mas eu sei que tem, eu tinha testado isso. Vou colocar aqui o multímetro aqui para vocês verem. A ponta do meu multímetro está bem tortinho. Vamos colocar aqui. Tá? Vamos ligar a placa. Placa ligada. Vamos ver a saída aqui do MOSFET. Opa, não tem nada. Eu que estou chapando o coco. Com 12 volts tem. Bom, pessoal, a gente não tem a VRM aqui. Tá faltando a tensão de saída aqui para o processador. Eu achei que a gente tinha. Eu não acho que foi a troca dos capacitores que condenou. Esses capacitores são novos. Eu medi, eles estão bons dentro da especificação. Não tem curto. A solda tá feita certa no capacitor. Eles estão conectados corretamente. A gente pode até medir aqui, mas eles estão. Ó, se eu pegar aqui na perninha do capacitor positivo aqui e aqui, ó lá, eles estão conectados certinho com a VRM no circuito. Então tá tudo certo. Tudo dentro dos conformes. Tem 12 volts.
Então a gente tem que dar uma olhada nessa VRM aí para ver se ela está sendo controlada corretamente. É isso aí. Eu vou me preparar para fazer isso e a gente volta aqui dando uma análise nessa VRM aqui para ver o que está acontecendo, por que essa VRM não está funcionando. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade aqui. Eu fiquei um tempo aí cogitando se eu ia para frente ou não com essa placa, mãe. Se compensava ir para frente com ela, tá? A gente realmente, eu voltei nos vídeos que eu gravei e eu tinha testado e a gente tinha 1.44 volts nas VRMs aqui. Então, a gente provavelmente perdeu isso. Agora, eu não acho que a gente perdeu isso por conta do recap que a gente fez, tá? Não tem nada de errado com o recap, não tem nada em curto, tá tudo dentro. Eu vou até medir aqui de novo o capacitor, a linha aqui, a saída dos MOSFETs, mas tá dentro, tá funcionando, é para estar funcionando. Se a gente perdeu a VRM aqui, provavelmente era um problema que já existia e o processador não estava esquentando antes do mesmo jeito. Então eu acredito que o problema esteja por aqui dessa placa, tá? Então eu dei uma relembrada em como funcionam esses circuitos de VRM nessas placas aqui. Ele é bem simples e eu vou dar uma olhada aqui com vocês para ver se a gente descobre alguma coisa e dependendo do que a gente descobrir, se compensa fazer um reparo ou não, tá? A gente vai analisar isso, tá? Eu não acho que, de novo, não acho que o que a gente fez causou algum problema com esse circuito de VRM, tá? A gente não aplicou muito calor, os capacitores são novos dentro da especificação, a gente não causou nenhum curto, eu vou medir aqui de novo com vocês. Então, assim, o fato dela não estar funcionando, a VRM, indica que talvez o problema seja no circuito de controle, tá? E a gente vai entrar um pouquinho em detalhes em como funciona esse circuito. Então, meu primeiro teste aqui vai ser, vou colocar aqui de novo o cardiodiagnóstico, vamos ver se ela continua com o mesmo sintoma, se ela continua apresentando o mesmo problema, e vamos partir disso, tá? Então, deixa eu colocar o multímetro aqui e a gente testa isso. Aliás, eu posso testar? Não. Quero um ponto de negativo um pouco melhor, que depois eu vou ter que usar esse ponto para o nosso osciloscópio também, tá? Então, vou pegar um negativo aqui. Vamos testar. A primeira coisa aqui, antes de ligar, ela tá com o processador, tá? Vou fazer um teste aqui de resistência. Vamos tirar rapidinho o processador aqui. E vamos ver a resistência aqui na saída do MOSFET. Ó, resistência bem alta e subindo. Eu não sei se vocês conseguem ver aí. Então isso indica que não está em curto e os capacitores estão carregando da forma como eles deveriam. Se eu colocar o processador, muito provavelmente essa resistência vai cair muito para baixo, tá? A ponto de parecer um curto. Ó, um ohmo, tá? Se não me engano, nesses processadores Socket 478 é isso mesmo, tá? Então tá normal. Então vamos colocar na escala de tensão aqui e vamos medir aqui, tá? Também quero ver se ela vai sair do reset, se ela continua saindo do reset. Opa, peraí que eu tenho que ligar a tomada. Opa, ai, ai. Então vamos ver se ela vai continuar saindo do reset, tá? Eu vou pegar aqui o pino do MOSFET. Vamos pegar aqui o pino do dreno do MOSFET para a gente ver, que se não me engano é esse. Que é para ver a tensão de alimentação aí do... Tá entrando aqui o que seria os 12... A tensão de alimentação. Ah, tá sem cabo de energia. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Então, vamos ligar ela. Ela parece que está em reset. Eu tenho 12 volts. Eu tenho o 12 volts aqui.
e eu realmente não tenho nada na VRM. Ela saiu do reset, então isso significa que... Opa! Bom, pessoal, agora no momento da edição eu reparei um negócio e eu queria citar porque é uma coisa importante que vai muito provavelmente fazer sentido até o final do vídeo. Reparem que quando eu coloco o dedo no processador e eu pressiono ele para sentir se ele está esquentando, a tensão na VRM volta. E aí, o que vocês acham que talvez possa ser o problema? Mas para o final do vídeo aí eu dou uma conclusão, mas reparem isso. A VRM entrou. 1.36 volts. Oxi. Ai, meu processador está esquentando. O processador quis esquentar, hein? Será que a gente talvez... Ela voltou à vida aí? Estranho, né? Vamos colocar um coolerzinho ali. Ela não postou nenhum código, mas deu um sinalzinho de vida, tá? Às vezes os códigos de postagem aqui eu já vi que em algumas placas com algumas BIOS específicas, eles realmente não aparecem aqui no card, tá? No cartãozinho aqui. Vamos só testar ela de novo. Coloquei o bip. Ela tá sem memória, é para ela bipar. Como que tá a minha VRM? 1.36 volts. Então tem tensão sim na VRM. Estão vendo aí 1.36 volts. Tem tensão, mas ela não quer botar. Ela não tá botando. E meu processador, por enquanto, não parece estar esquentando. Deixa eu ver se... Vou tirar o cooler. Eu acho que ele estava esquentando sim. Vou colocar a mão aqui. O processador está esquentando. O processador está esquentando. Então, a gente tem a VRM, o processador está esquentando, mas ela não está postando. Então, isso muda todo o cenário. Então, realmente, a gente não danificou a VRM. Por algum motivo, nos últimos takes, quando a gente estava fazendo o teste, ela não queria funcionar. Pode ser algum outro problema escondido aqui que a gente ainda não viu. Poderia ser o fato de eu ter limpado com álcool isopropílico, às vezes ficou alguma umidade do álcool isopropílico aqui na PCB que estava afetando esse circuito, tá? E agora parece que está funcionando, o processador está esquentando, antes ele não estava esquentando, mas ela não está postando. Já que ela não está postando, mas o processador parece que está executando alguma coisa porque ele está esquentando, então ele está fazendo alguma coisa, vamos tirar o chip da BIOS, vamos colocar no Mini Pro e vamos ver se essa BIOS está 100%. Se for o caso, a gente regrava a BIOS para ver se isso muda o comportamento dela, tá? Eu já peguei placas com esse exato sintoma de postar, de não postar, não fazer bip, nada, e de esquentar processador, ter tensão na V-Core e ela não postar, não fazer nada e ser BIOS corrompida, tá? É difícil nesse tipo de BIOS aqui, dessas placas, é difícil ver isso, mas quem sabe, né? Vamos ver aqui. Eu acho que é esse aqui, né? Ó. Eu tenho que acertar o pino certo aqui. Pera aí. Aqui, ó. Beleza? Então é assim. Não confio muito nessas sockets aqui, não. Mas parece ser... Parece estar certo aqui. Qualquer hora eu vou arrumar uma câmera... mais de uma câmera aqui para a gente ter... Vocês conseguirem ver mais aproximado o que eu estou fazendo aqui, tá?
Vocês acham essa ideia bacana, apoiem o canal, deixem um like. Não esqueçam de curtir aí, se inscrever aí no canal para quem não é inscrito. E tudo isso ajuda eu a poder, uma hora, monetizar esse canal e poder fazer esses investimentos para melhorar aí os vídeos, tá? Vou tirar esse plastiquinho, essa etiqueta aqui para mim ver qual que é o modelo dessa EPROM aqui. Vou tirar ela da socket. Deixa eu montar ela no nosso Mini Pro para a gente testar aí a BIOS e ver se está tudo certo. Bom, senhores, vamos tentar programar então aqui o chip. E aqui no PM Pro, ver se tem ele aqui no Mini Pro. PM49. Esse é um 002T. 002, peraí. FL002T. Beleza. Ok. Vamos errar o pino aqui. Mais bonitinho, né? Top. Vamos ver. Opa. Opa. Espera aí. Eu instalei ele errado aqui na socket, hein? Ou não? Não, tá certo. Tá instalado certo na socket. Pino 1, mas ele tá acionando a proteção de corrente do teste aqui. Eu, hein? Ah, agora foi. Provavelmente algum mau contato. Então vamos ler. Tá lendo. Não leu. Parece que tem alguma coisa aqui. Parece que tem alguma. Alguma coisa tem aí. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um flash dela de novo. Vou pegar aqui a BIOS. Ó, a BIOS é diferente, começa diferente aqui. Pode ser que a BIOS que está gravada nela tá zoada, mas enfim, vamos programar e a gente checa para ver se ele programou certo. Então, pessoal, ó, programou tudo certinho. Eu vou agora fazer mais um. Ele já fez ali uma verificação, uma comparação para saber se o que foi gravado está igual, mas eu vou abrir de novo aqui e eu vou fazer uma comparação. Vamos ver se vai dar tudo certo do que está no chip com o que está aqui. Tá tudo certo. Então, tá gravado certinho. Então, vamos voltar para cá. Colocar esse chip de BIOS no lugar e ver se vai fazer alguma diferença. Geralmente, galera, eu não acho que vai fazer diferença, tá? Mas eu já vi isso acontecer. Às vezes a BIOS corrompe mesmo com o tempo. Então, vamos testar aqui. Vamos ver se ela vai bootar. Ou se ela vai dar algum sinal de vida, né? Torcer para que dê, né? Torcer para que essa placa volte a funcionar. Não. Mesma coisa. Mesma coisa. O circuito de reset dela tá funcionando. Mas ela não posta. Ela não posta. Só confirmando que a gente realmente tem a tensão aqui. Opa. Impressão minha ou a gente não tem tensão aqui de novo? Não, a gente tem.
Tem tensão aqui sim na VRM, sim. Bom, então recapitulando. A gente regravou a BIOS, não mudou. A gente fez o recap, tem tensão no VRM, eu achei que não tinha, tem. O processador está esquentando, mas mesmo assim ela não boota. Eu vou só conferir rapidinho esse cristal oscilador aqui no canto, porque ele é do circuito sintetizador de clock, que gera o clock dos barramentos, enfim, da memória, que vai gerar o FSB. Se ele não estiver funcionando, ele não vai gerar o clock, e pode ser esse o problema. Eu acredito que não, o processador está esquentando. Geralmente quando não tem, você ou não tem o VCore, ou você não tem o reset, ou você não tem o clock, o processador nem esquenta, porque ele não vai processar nada, tá? Se não tem o clock correto, o processador não vai processar, tá? Então, e ele não vai esquentar. Se ele não está processando nada, ele não vai esquentar por consequência, tá? Pendurar aqui no negativo do multímetro. Vou tirar o processador, porque eu não preciso dele para medir o que eu vou medir. Vou tirar o processador. Então, pessoal, vamos lá. Vamos testar esse... Ligar a fonte aqui, a placa aqui. A gente testa esse... A placa tá ligada. Se não me engano é aqui, ó. Ó, tem frequência normal ali no nosso cristal oscilador. Então, a gente já sabe que esse não é o problema. Bom, pessoal, então só para confirmar que a VRM está funcionando. Então, ó, tá aí a saída da VRM, tá? O processador já está esquentando um pouco aqui. Bom, pessoal, então eu pausei aqui porque estava esquentando o processador. Mas vamos lá. Então, esse é a saída do MOSFET de alta. Está funcionando como deve funcionar. A nossa tensão média está 1,44 volts dentro do que tem que ser. Tá? O Duty Cycle está perfeitinho. Então, a VRM está funcionando perfeito. A gente precisava trocar os capacitores? Não. A gente podia ter medido isso aqui antes, mas eu troquei os capacitores assim mesmo, porque é o que eu falei. Às vezes, esses capacitores, por serem antigos, eles já não têm mais a capacitância correta, mas eles não vazam, tá? Às vezes, se for um capacitor de boa qualidade, ele nem vai vazar, mas a capacitância não vai ficar certa. E aí, quando a capacitância não fica certa, esse Duty Cycle, às vezes ele fica bagunçado, e aí você acaba forçando a VRM, às vezes ele não consegue manter a tensão média correta, tá? Então, por isso que é importante, sempre numa placa mais antiga que não funciona, se ela estiver funcionando 100%, eu não tenho por que mexer. Mas, que nem no caso dessa que ela não funciona, eu sempre prefiro trocar os capacitores da VRM, porque, assim, pode ser que eles estejam bons, pode ser que eles estejam ruins, e eu já faço a troca, já faço o recap, beleza. Então, dá para ver aqui que a VRM está funcionando. Fica também um alerta, eu já vi pessoal aí na comunidade antiga que altera os valores desses capacitores, tá? Dos capacitores que estão aqui, deixa eu mostrar para vocês. Desses capacitores que estão aqui na linha de 12 volts, se você alterar a capacitância deles, não faz muita diferença, tá? Isso porque eles estão aqui para suprir qualquer demanda de carga da VRM, tá? Mas a fonte, ela já tem, na linha de 12 volts, se for uma fonte decente, ela já tem capacitores que estão aí para isso, tá? Para não ter um ripple tão grande no 12 volts. Esses capacitores aqui, eles estão aí para ajudar nisso, para ajudar no ripple. Agora, aqui, nos capacitores que está do lado dos MOSFETs de alta, que está no VCore do processador, eles são muito importantes. Por quê? Porque eles justamente vão regular, e é eles que fazem o papel de regular o Duty Cycle aqui da saída do MOSFET. Então, se eu coloco um capacitor menor, eu vou alterar quantas vezes o MOSFET tem que ligar e desligar. Se eu coloco um capacitor maior, eu provavelmente vou diminuir o Duty Cycle. Então, o MOSFET vai ter que ligar e desligar menos vezes. Isso não é bom, tá? Porque você acaba tirando o circuito dentro da especificação que ele foi fabricado, e tem um monte de cálculo, tem um monte de coisa que envolve a arquitetura do processador, né, a especificação técnica de como o processador tem que ser
alimentado. Você tem os MOSFETs aqui, também tem toda uma questão da frequência do ciclo dele, do ciclo máximo, tem um monte de coisa técnica que o engenheiro, quando projeta essa VRM, ele já sabe disso. Essa VRM é um padrão e ele já sabe como isso tem que funcionar para esses MOSFETs. E os valores que estão aqui dos capacitores estão ajustadinhos, certinhos para isso. Eu já vi muita gente que fala assim, eu alterei, coloquei aqui, tinha 5 capacitores de 3.300, eu coloquei 5 capacitores de 3.600, 5 capacitores de 4.000 e a placa está funcionando numa boa e eu sei que não vai ter problema. Você fez errado. Você está fugindo da especificação e pode até ser que você não tenha problema agora, mas uma hora ou outra esses MOSFETs podem dar problema porque você tirou eles da especificação de trabalho deles e eles podem estar trabalhando num ciclo menor, forçando o MOSFET ou consumindo mais corrente do que eles são especificados, tá? E aí isso vai diminuir a vida útil do componente, do MOSFET ou de qualquer outro componente que esteja aqui nessa VRM. Então, assim, aqui está funcionando normal, o nosso problema não é a VRM. Qual que é o próximo passo? A gente fez o reflash da BIOS, não funcionou, a gente fez o recap da VRM, está tudo dentro, a gente sabe que o reset da placa-mãe está funcionando, o processador está esquentando, o que indica que ele pode estar processando algum código, ou que ele está ali em um looping tentando processar, mas ele não acha nada para processar, isso pode estar acontecendo. Ou pode ser que ele esteja rodando num clock e está faltando algum sinal ou alguma coisa, ou ele está rodando num clock errado e ele está crashando e reiniciando, ele está se resetando ali e ele fica num looping às vezes, e é por isso que ele esquenta, tá? Ele não está executando o código que precisa executar. A última coisa que a gente pode fazer, galera, é dar uma olhada nesse componente aqui, ó. Deixa eu voltar aqui a tela para vocês. Nesse componente aqui, que que fica embaixo aqui no caso, embaixo da BIOS, esse componente aqui, ele é responsável pelos clocks, tá? Ele vai gerar os clocks de toda a placa-mãe. Ele vai gerar o clock do processador, o clock para BIOS, o clock para os chipsets, o clock para GP, o clock para o PCI, o clock para o DDR. Tudo quanto é clock ele vai gerar aqui, tá? E se ele não estiver funcionando corretamente, não estiver gerando o clock corretamente, o nosso processador não vai funcionar, tá? Geralmente essas placas, elas botam num clock, que é um clock de base que o processador vai conseguir executar o código, e aí depois elas alternam esse clock para um clock para o clock correto que está configurado na BIOS, ou que ela autodetectou para o processador funcionar na velocidade correta de trabalho que ele está especificando, tá? Então, assim, vamos conferir no osciloscópio esse componente aqui. Deixa eu colocar o... Então, pessoal, vamos dar uma olhada nesse componente. Ele é um ICS 9050, é parecido com esse aqui, tá? Não é exatamente esse modelo, mas é um 950902, tá? É o modelo desse componente. Ele é recomendado para aplicação de chipsets P4 da VIA, tá? Que é o chipset que essa placa tem, tá? E aí aqui a gente dá para a gente ver que ele tem uma série de saídas, tá? Então, ó, ele tem as saídas do clock diferencial para CPU, do clock open drain, do clock push up para CPU, do AGP, do PCI, tem um clock de 48 MHz fixo, um clock dividido de 24 ou 48 MHz, tem a saída de referência que é 14.318, que é o chipset, o cristal oscilador que a gente mediu e ele está certo. Se ele não estiver certo, esse chip não vai gerar o clock certo, tá? E tem as saídas de clock, 12 saídas de clock para DDR, tá? O que a gente vai medir aqui, vamos dar um zoom aqui. O que eu quero ver é o clock. Então, o clock, ele tá aqui, ó. A gente tem o GND, tem o VDD, que é a alimentação dele, e a gente tem aqui nesses dois pinos aqui, ó, a gente tem o clock da CPU. Um dos pares do clock da CPU, tá? Então, eu vou dar uma olhada
se aqui, nesses pinos, a gente consegue ver algum clock, tá? Se a gente conseguir ver algum clock aqui, o meu osciloscópio não vai medir o clock, a frequência, porque o meu osciloscópio não é rápido o suficiente para medir essa frequência do FSB desse processador que vai até 200 MHz, tá? O meu osciloscópio não é rápido o suficiente. Mas ele vai conseguir pegar alguma coisa assim, ele vai conseguir pegar a onda, ele só não consegue quantificar essa frequência, tá? Então vamos colocar aqui o osciloscópio e vamos ver se a gente consegue medir essa saída aqui e ver se está tudo certo, ver se ele está recebendo tensão e se ele está tudo certo, né? Então, o meu primeiro pino aqui, eu vou no segundo pino, deixa eu voltar no meu osciloscópio, né? Vamos ver aqui, ó. O meu segundo pino é alimentação, 3.3, tá certo? Essa é a alimentação. E olhando aqui, a gente tem o GND e depois a gente tem o clock, né? Os pinos são muito fininhos, então eu tenho que tomar muito cuidado, tá? Esse aqui ou esse aqui? Eu não tô vendo nenhum clock. Eu tô nos pinos certos? Deixa eu conferir. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. É o quarto e o quinto pino aqui. É para ser esse pino aqui. Eu não tô vendo nenhum clock aqui, hein? Ó. Nada, tá zerado. Tá zerado. E se a gente voltar no nosso VDD-Ref, que é o segundo pino, vou colocar essa imagem para cá do monitor, no outro monitor para mim enxergar. Depois a gente checa o 23 também. Vamos colocar o osciloscópio aqui para vocês verem. Então, o meu VDD-Ref, que é o segundo pino, volts, tá certo? 3.3 volts. Olha lá. Então, o meu VDD-Ref existe. Vamos tentar o pino 23, que ele é o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é o sexto pino do outro lado. É bem difícil chegar nos pinos aqui sem dar mau contato. Deixa eu realocar a ponteira aqui para a gente ficar mais perto. Eu não enxerguei nenhum clock ali nesse componente. Então, ele é o sexto, né? Sexto. É meio merda fazer isso aqui, galera, porque eu posso acabar gerando um curto. O pino fica bem ali com negativo do nada. Eu posso acabar gerando um curto aqui na placa. Eu não quero isso. Ó, 3.3 volts na alimentação. Então ele tem a alimentação certa. Vamos procurar um outro pino de clock aqui. CPU CCS, CPU T_CS. E tem o clock do AGP também, tá? E a gente pode olhar aqui também. O processador está bem quente. Deixa eu deixar o processador dar uma esfriada. Eu posso colocar um cooler maior. Porque às vezes o clock está desabilitando porque o cooler não está refrigerando, tem que refrigerar, né? E o processador entrou em proteção. Vou arranjar um pezinho para colocar no cooler. Aqui, deixa eu virar tudo isso aqui. Opa.
Tirar essa fiação do caminho, mais fácil pra gente, né? Eu quero checar também como que tá a entrada do cristal oscilador nesse chip, tá? É para dar os 14 MHz aí. Então vamos lá. Então a entrada do cristal oscilador é os 2 pinos aqui, ó. Ó, a entrada tá aí. A entrada tá aí. Eu dar um alt set aqui pro osciloscópio ajudar a gente a ver esse sinal. Ó, 14 MHz. Então o chip tem a entrada. Era para ter o clock aqui. Não tem nada aqui no clock da CPU. Nada. Estou medindo no cara correto. Deixa eu dar uma conferida aqui no datasheet. Eu volto com vocês. Então, voltando aqui, vamos conferir mais algumas coisas. Aqueles 2 pinos que eu estava conferindo, eles são do clock complementar da CPU. Mas vamos dar uma olhada aqui nos outros pinos de clock da CPU. Então, aqui a gente tem o VDD da CPU 2.5, mais ou menos. E aqui é para a gente ter um clock. Não, aqui é para a gente ter um clock da CPU. E aqui também. Tem alguma coisa aí, mas o meu multímetro, meu osciloscópio não está entendendo, tá? Aqui tá certo. Tem um pino que é o clock stop, ele é o 18. Esse pino, se ele tiver low, ou seja, para baixo, deixa eu ver. Isso, se ele tiver low, o clock ele desabilita esse chip. A CPU ainda não está quente o suficiente. Então vamos pegar esse pino aqui, deixa eu achar ele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 de cá para lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 9. PCI Clock 6. Então, esse aqui ele está gerando certo. Ok. Esse é o clock da PCI, ó, 33 MHz. É o PCI Clock 6 e é um pino que quando ele está low aqui, os outros clocks ficam desligados, tá? Mas ele é um pino de multiuso, tá? Se ele está gerando o clock, tá certo. A questão é, por que eu não estou vendo o clock da CPU? Qual que é o rolê? Não tenho nada no clock no 53 e no 52. Não tenho nada no clock 53 e 52. Ou o meu osciloscópio não está pegando certo. Mas era para ele pegar pelo menos uma onda aqui, ó. Era para ele pegar pelo menos uma onda, era para ele pegar a tensão ali, ele só não vai conseguir quantificar a frequência. Era para funcionar. Então ele tem entrada, tem tudo. O 51 é o VDD. Deixa eu ver. É o 6º pino aqui. Ó, 3.3 volts é o VDD para esse clock. E depois a gente tem que ter um 2.5 volts aqui. 2.5 volts que é o VDD para o clock da CPU. Então eu estou vendo o clock do PCI, eu estou vendo os clocks de entrada, alimentação do chip,
o stop do clock não está baixo, o reset desse cara não vai estar baixo, então a gente pode ver aqui que é o terceiro pino, ele não vai estar em reset, certeza. Ele não está em reset, tem que só conferir se esse reset é alto ou baixo, mas ele não está em reset. Bom, pessoal retro, olha só, eu estava aqui relendo o datasheet, tentando lembrar como que tinha que ser esse sinal de clock. O meu osciloscópio, ele não tem frequência, banda para pegar a frequência, tá? Mas é para ele exibir alguma coisa. E a placa voltou a funcionar. Ela está funcionando do nada. Eu estava testando aqui, e aí eu vi que o sinal voltou, e aí eu montei e ela botou e deu imagem. Eu vou mostrar para vocês o sinal que eu estou falando. Vocês estão vendo aí a tela? Vou achar ele aqui. Não é esse. Não, cadê você? Eu tinha achado o sinal do clock aqui. E ele tinha voltado. Peraí. Quer dizer, ele está presente, tá? Porque a placa está aqui, está dando imagem, então ela está funcionando. Ó, ele aí, ó. Então, o meu osciloscópio não consegue quantificar o sinal de clock, tá vendo? Mas ele tá aí, ele existe, tá? E antes ele não existia. Então, essa placa, ela voltou a funcionar. Para provar para vocês que ela voltou a funcionar, deixa eu tirar vocês aqui. Ó, dá para ver aí que ela tá funcionando, ela bootou, tá dando vídeo. E aqui, ó, no computador, olha lá, dando vídeo normal. Reconheceu memória, Pentium 4, 1.4 GHz, que é o processador que está aqui. Então, ela tá funcionando normal. Voltou a funcionar normal do nada. O que me é um pouquinho estranho. Então, agora, o que eu vou fazer? Vou voltar vocês aqui no suporte. Aí. O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar ela decentemente aqui. Vou instalar um sistema operacional nela. E vamos ver se ela vai rodar tudo, se ela vai ficar estável. Vou fazer um testinho de estabilidade nela e ver se ela vai funcionar. Mas ela está funcionando. Vocês viram que a gente não tinha o sinal de clock da CPU. Eu estava achando estranho, porque o chip estava gerando todos os outros sinais, mas eu não conseguia pegar o sinal de clock da CPU. E aí, do nada, ela voltou a funcionar. Eu não sei se esse chip de clock tá ruim, ou se tem alguma outra coisa no circuito dela que tá ruim, mas tá funcionando, né? Tá funcionando. Então, assim, vamos seguir aqui então para fazer um teste de estabilidade nela. E é isso aí. Bom, pessoal retrô, então olha só, tá aí a placa funcionando, tá rodando aí já faz um bom tempo aqui testando. Eu já coloquei ela ficou 1 hora aqui ligada e agora eu coloquei para rodar o teste já faz uns 15 minutos. Ela tá aqui, tá funcionando perfeitamente. É bem curioso, ó, só para vocês verem o teste rodando, tá? Olha lá, teste rodando. Então, assim, é bem curioso que ela voltou a funcionar do nada. A gente viu no osciloscópio que ela estava realmente sem o clock na CPU. E aí ela passou a ter o clock na CPU. Eu juro para vocês que eu não fiz nada. Eu só estava aqui testando testando com o multímetro e tal. E aí teve uma hora que eu liguei ela aqui, ela começou a postar. E aí eu falei, opa. Aí eu coloquei uma memória, ela bootou. E aí eu coloquei a plaquinha AGP aqui para a gente testar para ver se o AGP dela está funcionando. Então, assim, aparentemente está funcionando, entendeu? Bom, pessoal, depois de eu gravar o vídeo e fazer a edição dele, eu percebi um detalhe muito importante. Até numa parte do vídeo aí, vocês viram que eu comentei sobre esse detalhe, pedi para vocês repararem nisso. Mas no meio do vídeo, quando eu estava testando a V-Core aqui, quando eu coloquei o dedo, ela não estava presente. Quando eu coloquei o dedo em cima do processador para ver se ele está quente e eu dei uma pressionadinha, a V-Core voltou a aparecer. E eu não tinha reparado esse detalhe quando eu estava fazendo o diagnóstico. Depois, a gente fez todo o diagnóstico, olhou o clock, não encontrou nada.
E aí, enquanto eu estava fuçando aqui em off, ela voltou a botar, tá? E aí a gente viu a presença do clock ali. O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que o problema dessa placa-mãe é na socket, tá? Ou era na socket, e eventualmente a gente mexendo aqui e tal, a gente pode ter resolvido o problema, pode ser que o problema volte a aparecer, e eu vou deixar anotado que essa placa-mãe tem um possível problema na socket. Se a próxima vez que eu tentar ligar ela, eu vou deixar ela guardada aqui. Quando eu precisar de uma placa com AGP, eu vou tirar ela e vou testar e ver se ela continua funcionando, tá? Se ela não continuar funcionando, eu vou dar uma apertadinha na socket, mexer aqui, ver se ela volta funcionando e vai confirmar que o problema é essa socket, tá? O que eu acho que acontece tecnicamente falando aqui, eu dei uma olhada no datasheet desse chip aqui, e nos dois pinos, que é o par de clock, né, do sinal de clock, ele fala que precisa ter um resistor externo, ou, assim, externamente precisa ter um pull down ou um pull up, dependendo do par aí. Se não tivesse pull down, pull up, muito provavelmente ele não vai gerar o sinal correto aqui por conta de como funciona esse CI internamente, tá? E aí isso significa o quê? Se esse circuito aqui tiver aberto, quando a gente coloca o osciloscópio, a gente não vai enxergar nada. Porque ele precisa do pull-up ou do pull-down para o sinal acontecer, tá? Para a onda aparecer e para o clock aparecer. Tecnicamente é mais complicado que isso, eu não vou entrar em detalhes. Mas eu não tenho o esquemático dessa placa, o board view, nada, não consegui achar. Só que, e eu também não fui a fundo investigar a especificação técnica do Pentium 4, nem lembro de cabeça, e nem ver board view de outras sockets 478 aí para validar isso. Mas pode ser que o processador tenha esse pull-up e pull-down para o par de clock internamente, ou ele está aqui na socket e a hora que você coloca o processador, esse circuito se forma, tá? E quando o processador não está aqui, conectado corretamente, o circuito fica aberto. Isso explicaria o porquê no osciloscópio a gente não via o clock, e a hora que a gente passou a ver, a placa começou a funcionar, tá? Muito provavelmente, essa socket estava com mau contato, tá? E aí, em algum momento de eu ficar mexendo, tira, coloca o processador, eu devo ter recriado esse contato, e aí ela passou a funcionar corretamente, tá? Não é comum essas sockets 478 dar problema, tá? Elas são sockets PGA, são essas que tem o processadorzinho, que tem os pinos, né? E ela não é BGA, né? Quando eu falo não é BGA, é porque ela é pinada, né? Ela tem os pinos que passam na placa e eles são soldados aqui, tá? No caso de uma socket mais moderna, acho que é a M1, a M2, ela é PGA, né? Os processadores a pino, mas ela é BGA embaixo. Então, ela é soldada na placa-mãe com BGA. Eu posso estar enganado, tá? Não lembro de cabeça. Mas, geralmente, sockets BGA, se não me engano, a socket 604 dos Ions, dessa época mais ou menos, elas eram PGA, né? PGA 604, mas a solda com a placa-mãe era BGA, tá? E aí o que acontecia muito, e é o que acontece muito em socket BGA, com o tempo ela trinca a solda BGA, ela fica ruim e aí ela começa a dar mau contato. Eu já vi muita placa que quando você instala o cooler aqui, ela funciona, você tirou o cooler, a placa não funciona. Porque com o cooler instalado aqui, ele está esmagando, pressionando a socket contra a PCB da placa-mãe. E aí funciona. Quando você tira o cooler, que ele alivia essa pressão, você tem ali uma outra bolinha de BGA que não tem mais contato e não funciona, tá? Então isso é bem comum de acontecer. Inclusive eu tenho uma placa-mãe ASUS Socket 604 que ela precisaria refazer as duas sockets por conta disso. Porque elas, até tempos atrás, ela só botava se você botasse uma pressão considerável na socket ali, ela botava. Se você tirasse a pressão, ela não botava, tá? E que era muito comum
nessas placas socket 604 que ficava em servidor, que o processador às vezes esquentava muito, porque o servidor tinha uma ventilação que às vezes não era tão boa, né? Um cooler às vezes muito pequeno. Era muito comum essas placas, e às vezes a forma como o cooler ficava preso aqui, era muito comum essas placas desse tipo de problema, tá? E aí, galera, então eu acho que é isso, tá? Eu nunca, assim, essas sockets 478 aqui, elas são difíceis de dar esse tipo de problema na socket, tá? Eu já vi acontecer quando a pessoa monta a placa-mãe e aí usa o cooler original aqui, que não tem a placa anti-torção, né? Que os coolers dessa época era igual aqueles coolers, era aqueles cooler com trava plástica, ele não tinha uma placa que evitava a torção da PCB, e aí o cara monta assim e esquece de fixar os parafusos aqui. Com o tempo a placa, essa aqui não tá, ó, mas com o tempo a placa ela entorta, né? E aí quando ela entorta assim, é comum romper ou dar um mau contato nessas pequenas trilhas que tem aqui. E eu já vi placa-mãe que ela ficou muito tempo trabalhando assim, você tira ela do gabinete, ela no gabinete funciona, você tira ela do gabinete, coloca na bancada, ela dá problema. Ou às vezes ela até funciona, você troca o cooler, coloca um cooler com a plate de torção embaixo tal, ela não funciona. A placa não boota. Eu tinha uma placa mãe, acho que era socket, já era 775, que era assim, se você colocasse ela no gabinete, parafusasse tudo ela certinho com o cooler, ela funcionava. Você desparafusava, você tirava dois parafusos aqui, ela já dava aquela levantadinha, ela parava de funcionar. Doido, né? Mas é normal, tá? É porque fadiga o material aí, ele trinca, e essas placas são multilayer, às vezes a trinca tá lá dentro, não tem o que você fazer, tá? Mas é isso, galera. Eu acho que muito provavelmente o problema dessa placa-mãe esse tempo todo era socket, tá? É o que eu falei, eu vou deixar ela guardada aqui. A hora que eu tiver que usar uma placa-mãe com a GP, eu monto ela de novo e vejo se ela vai botar certinho. Se ela continuar funcionando, então provavelmente o mau contato que estava aqui, às vezes era uma sujeirinha, alguma coisa, e se resolveu, tá? Agora, se ela passar a dar o mesmo comportamento de não querer botar, aí eu já sei que eu tenho que talvez dar uma pressionada aqui, e talvez ver se é a socket que está com problema. Se a socket tiver com problema, aí já não compensa mais o reparo dessa placa-mãe, tá? Essas sockets até dá para trocar, tá? Como elas não são BGA, até dá para você desoldar ela tal, e trocar ela se ela tiver ruim. O ruim é você arrumar uma outra socket nova, né? Acho que na AliExpress talvez até tenha, tá? Porque tirar essa socket daqui sem danificar ela é terrível. 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 Então, assim, vamos ver, né? Vamos ver. Mas é isso aí, galera. Eu queria deixar essa conclusão aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Deixem nos comentários o que vocês acham. Ativem o sininho para receber mais vídeos do canal. Fiquem atentos aos shorts, porque eles sempre saem dando alguns spoilers desses projetos aqui, dessas coisas. E até mais. Valeu!